Olá, candidatos, tudo bem? Bom, vocês não estão vendo a minha imagem, vou explicar por quê. Porque eu gosto de gravar os meus cursos de redação de português, não preciso mais de redação sim, a partir do estúdio mesmo, tá? De correções do Turma. Porque eu gravo direto da tela do computador e pela seguinte questão, vou até explicar para vocês. Porque eu gosto de abrir, às vezes, as redações na íntegra. E para mim é muito mais fácil usar a barra de rolagem do que ficar passando slide para lá e para cá, tá? Em português eu só não gosto quando tem que dar aula de interpretação de texto pelo mesmo motivo. Eu gosto de ver o texto, de preferência, o maior espaço possível do texto, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao TJ, né? O TJ do Paraná, que vai ter concurso agora decidido, né? Vai ser o CESP que vai ser a nossa banca. Que coisa boa, gente. Eu gostei porque, primeiro, que é uma banca tradicional. Segundo, tire da sua cabeça que é difícil. Não é difícil, você vai ver aqui no curso até passar o finalzinho do material todo. Eu fiz esse material bem completo, inclusive para você ler mais o material do que você ficar assistindo a vídeos meus, né? Eu vou usar uma tática um pouquinho diferente nesse vídeo do TJ do Paraná. Eu vou usar em especial porque eu tenho muitos aprovados no Paraná, então é uma espécie de comemoração particular. Bom, vamos lá. É o seguinte, CESP, primeira questão. Eu vou tentar te situar aí em relação ao CESP. No momento em que eu estou gravando esse vídeo para você, o CESP ainda não lançou o nosso edital. Só está decidido que vai ser o CESP depois de toda aquela atrapalhada que você viu acontecer com a banca anterior, não é? Ou seja, acabou que o concurso não deu certo, então se trouxe para cá. Quando a gente abre o site do TJ, eles estão sendo bem claros, né, que não haverá mudança em relação à programação das provas. Isso é fato, não vai haver. Porém, nós temos um detalhe. E se tratando de redação do CESP, né, o de vocês previu uma análise de uma questão ligada ao conteúdo de língua portuguesa, que era da banca anterior. Possivelmente o CESP não vai fazer isso, tá, gente? Ele vai continuar com a discursiva, com a redação, mas naturalmente deve trazer uma redação baseada em conhecimentos gerais. Se não for assim, não tem problema. Nós vamos readaptar o nosso curso para atender qualquer modificação que o CESP propuser. Tranquilo? Mas aí eu já falo para vocês, conhecendo a banca vai jogar essa análise de português na própria redação comum. Naturalmente ela vai fazer isso daí, o que não muda muita coisa, né, em termos de discursivos para vocês, tá certo? Bom, quando eu disse para vocês que o CESP não é difícil, e tudo que eu falar para vocês aqui, conforme eu anotei no material para vocês, né, até falei, ó, a gente mostra a realidade para você nos vídeos. Tudo que eu falar para você aqui, eu vou abrir um exemplo, eu vou abrir uma redação já avaliada pelo CESP, você já deve ter passado o nosso material, já deve ter visto, né, que a gente mostra tudo. Eu não gosto de falar nada para o aluno sem ter material para que o aluno possa se sentir seguro, né? Muita gente, eu sei que a redação é um drama na vida de todo mundo, né? Olha só, os meus alunos sempre tirando aqui notas de excelência. Isso aí eu falo para você ficar tranquilo que não é complicado, tá? E eu vou te provar que não é complicado mesmo não. CESP não. Se você estivesse conversando comigo sobre FCC, eu seria categórica com você, dizendo para você que a FCC é uma banca bem mais puxada, bem mais difícil, tem uma redação que tira o sono, etc. Mas CESP é tranquilo. Tranquilo por quê? Vamos lá. Você pode acompanhar no meu material, eu não vou ser tão didática em relação ao meu material assim, não vou segui-lo a risca não. Mas eu quero dizer para você o seguinte, temas. Que tipo de tema, Júnior? Então, se for uma prova, por exemplo, de atualidades, uma prova de análise de língua portuguesa a partir de uma redação de atualidades, eu vou encontrar nas discursivas do CESP. Gente, o CESP, vou tomar nota aqui em cima, tá bom? Fiquei passando para lá e para cá, não é? Então vamos lá, só para poder deixar claro para você. O CESP tem temas bem delimitados, né? Tem os seus temas dentro de assuntos preferenciais. Vou até apagar aqui, vou chamar de assuntos preferenciais, tá bom? De onde ele vai recortar os seus temas. Por exemplo, um dos assuntos, e eu acho que pode ser grande chamariz da banca, vai ser tratar de sustentabilidade. Mas o que isso tem a ver com TJ, professora? Tem muita coisa a ver. Se vocês entrarem hoje na página do TJ, eu me dei o trabalho de fazer isso, né? O TJ tem todo um trabalho de sustentabilidade, redução de papel, redução de material que não é biodegradável, não é?
Então você vai ver isso daí. E isso não é porque o TJ faz que o CESP vai cobrar, não. É porque o CESP cobra sustentabilidade, tem cobrado muito, é um dos assuntos preferenciais do CESP. Fala sobre clima, fala sobre os efeitos do clima. Vamos lembrar que 2018 e 2019, né, um foi um ano, o outro está sendo um ano muito marcado aí por grandes tragédias climáticas, não por causa do clima, mas né, em relação exatamente ao processo todo de intervenção do homem na natureza. Então você tem que entender este assunto bem. Aqui no curso a gente vai não só dar aula de apresentação para você, da parte de estruturação da discursiva, como vamos trabalhar o aspecto de sustentabilidade muito à luz de assuntos que o CESP exige, não é? Tá certo? Então, tome cuidado aí. Outra questão, né, vamos falar aí sobre as novas tecnologias. Certo? As novas tecnologias. É um dos assuntos preferenciais também do CESP. Por quê? O CESP gosta muito de cobrar essas novas tecnologias, isso influencia algum setor da vida humana. Se eu estivesse falando de Fundação Carlos Chagas, o tema já estaria muito bem desenhado. Os CESP, eles costumam atrelar essas novas tecnologias, por exemplo, ao trabalho, as novas tecnologias e sua influência na aprendizagem, as novas tecnologias e as relações sociais, as vantagens e desvantagens disso, problemas que as novas tecnologias geram, as relações interpessoais, né? Nós temos aí liberdade de expressão, discurso de ódio envolvendo essa questão toda. O CESP andou cobrando isso daí, basta você fazer um levantamento das provas, né? Então, de olho. Eu acredito que eles vão cobrar as novas tecnologias associadas, vamos dizer assim, cobrar esse assunto associado, por exemplo, à melhoria da gestão na prestação de serviço público, tá? Então, é o que está faltando para o CESP fechar a questão em torno disso daí. Então, essa fica essa dica para você estudar sobre esse assunto, tá certo? Para você não chegar à prova aí totalmente desavisado. Outra questão também da qual a banca gosta bastante tem a ver com as questões de combate à violência. Sim, é um tema um tanto óbvio às vezes, mas o CESP cobra isso de vez em quando, tá? Nós tivemos... o CESP, na verdade, ele, quando vai falar de violência, ele, há um tempo atrás, essa banca andou trabalhando de violência em duas vertentes. Uma violência que se dá no plano internacional, principalmente com a questão do terrorismo, foi cobrada na prova do TCU depois passou para a prova do TCE de Pernambuco, se eu não estou enganado. Um dos temas do TCE de Pernambuco teve a ver com isso. Foram 3 temas, né, para 3 cargos diferentes, então um dos temas teve a ver com isso. Depois mais 2, 3 concursos cobrando a questão do problema exatamente da guerra na Síria há um tempo atrás, não exatamente guerra na Síria, mas cobrando essa questão dessa violência internacional, os efeitos dela que foram o quê? As grandes migrações, tá certo? Xenofobia, etc. Porém, nós entramos em 2019, atenção, com este assunto em suspensão, porque houve, de certo modo, não é? O Estado Islâmico ele sofreu algumas derrotas exatamente no conflito sírio e isso sumiu um pouco, por enquanto, no momento em que eu estou gravando, não é? Isso sumiu um pouco aí do mapa. Eu estou gravando isso aqui em meados de abril, então só para você ter uma noção, sumiu um pouquinho do mapa. Mas nós temos a violência nas grandes cidades, tá certo? Brasileiras. E o CESP também já trabalhou também essa vertente chamada violência interna, violência urbana, não é? Toda essa violência que traz, na verdade, como pano de fundo, a ausência de um respeito pela urbanidade das pessoas, pelo seu direito, não a urbanidade de educação, mas a falta, o desrespeito ao direito à cidade, né, que é um direito das pessoas, tá certo? A redução das desigualdades sociais que vão gerar aí pano para violência. Você precisa estar atento a isso, tá? Outra questão também, né, quarto tema possível, nós vamos falar sobre a questão das liberdades, direitos humanos. Vamos colocar aqui, direitos humanos. Então, atenção. Gente, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está num momento muito assim delicado para conversar sobre essas questões. Algumas pessoas tranquilamente aceitam, quem entende, poxa, direitos humanos está discutindo o meu direito, sobretudo, né? E outras pessoas politizam essa discussão para um lado muito... entendem isso às vezes como ofensivo. E não, você está discutindo uma questão que é das pessoas. O CESP é ligado a um centro universitário. Centros universitários são centros de saberes que
valorizam direitos humanos, né? Então tire da sua cabeça qualquer questão, porque o direito humano ele é marxista. Cara, não viaja num negócio desse, porque direitos humanos foi discutido, é um assunto discutido na época, vamos dizer assim, desde sempre, desde quando você pensa, por exemplo, no direito romano, você começa a pensar em direitos humanos, né? Quando você está na Revolução Francesa, nos tempos que antecedem a Revolução Francesa, começa a pensar seriamente em direitos humanos, né? E você tem no pós-guerra aí a Declaração de Direitos Humanos. Então não tem, isso aí é ligado a qualquer tipo de país. E quem vai discutir isso principalmente, tá certo? Você tem aí países de vários continentes sempre discutindo essa questão. O CESP cobra direitos humanos em sua redação, não só cobra como, às vezes, temas isolados, né, questão do respeito à diversidade, a questão do respeito à liberdade de expressão. Se você quiser conferir, abra a prova do STJ, cargos acho que de 9 a 13, se eu não estou enganada, e você vai encontrar lá uma discussão sobre liberdade de expressão versus discursos de ódio, né, a banca pedindo verdadeiros conceitos sobre isso daí. Então, aqui você tem talvez o tema mais difícil de tratar, digo primeiro pela questão do conceito em si, não é aqui, e sustentabilidade também, tá certo? E pela resistência que alguns candidatos têm. Mas não tem problema, se uns resistem, os outros sorriem, né? E acham bom que esses candidatos resistam, porque aí sobra espaço para o pessoal redigir, tá bom? Gente, mas é difícil a redação do CESP? Não. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês. A banca, cada vez mais, eu vou provar para vocês que não é difícil, que eu vou mostrar para vocês agora. A banca cada vez mais tem pedido assuntos óbvios. Quando eu pego esses macro assuntos aqui, eu estou pegando esses assuntos a partir da sua concepção mais generalista. A banca joga para o dia a dia mesmo, para situações do comum, tá certo? Da nossa discussão. E aí ela traz isso na prova. E o bacana da redação do CESP é que você não precisa de grandes invencionistas para compor uma redação. Isso quer dizer o seguinte, se você tem dificuldade para escrever, você tem grande chance de se resolver agora no TJ do Paraná. Por quê? Porque a TJ do Paraná escolheu uma banca que observa muito mais o seu comportamento em relação à organização do texto, ou seja, muito mais o seu comportamento em seguir regras, vamos dizer assim, do que o seu comportamento em aprofundar assuntos. Se fosse a Fundação Carlos Chagas, poxa, quem escreve mal estaria lascado, teria que começar a estudar bem antes, né? Bem antes do edital, porque a FCC exige muito do candidato na prova de redação de conhecimentos gerais, tá bom? Eu estou citando a FCC apenas como um paralelo para você ter noção, tá? Bom, para provar tudo isso que eu estou falando para você, falar que não é difícil organizar. A gramática do CESP vale muito pouquinho, né? A gramática do CESP está aí valendo algo em torno de 0,06 quando você resolve deduzir a nota, né? Você resolve deduzir ali, joga na fórmula para você saber quanto vale cada erro gramatical. 0,06, gente, não é quase nada. Mas é claro que a gente não quer perder nada aqui no nosso estudo, tá bom? Bom, você já sabe que no Turma, não é? Aqui está a nossa aula de apresentação. Daqui a pouco eu mostro para vocês ali as questões todas que eu falei que vou provar para você. Você já sabe que no Turma a gente vai ter, né, um conjunto de redações para vocês treinarem. Vocês vão ter ali, inclusive, eu vou colocar o português como bônus. Por quê? Porque eu quero que a redação de vocês seja corrigida, né? Por que eu quero que seja corrigida? Porque, gente, já está mais do que provado, né? Aqui só para vocês terem noção, um e-mail, certo? Da última vez, né? Até do dia 1º de abril, da última vez que nós fizemos uma política que a gente tem aqui no curso, que é a política de devolução do investimento para quem tira maior nota. E aí nós sempre pedimos as 10 maiores redações para a gente analisar. E vocês vão ver aqui, ó, só para mostrar para vocês, o nome do aluno está um pouco apagado aqui, mas eu mostro para vocês, dá para ver pelo e-mail. O Rodrigo Leão, ele tira 20 pontos. Em que prova? Na prova da PRF, em que valia 20 pontos. Vocês vão ver que os alunos todos acima de 19. Isso aqui foram os alunos que lembraram de mandar discursiva, tanto que teve um com 18 pontos aqui, para nós aqui é considerado nota baixa, né? Numa redação nossa, os nossos alunos realmente ocupam as maiores classificações em discursivas. E eu vou mostrar para você, a gente até pega resultado de alguns cursinhos, né, para poder fazer um comparativo.
Mas olha só, aqui é a nota do Rodrigo, né? O Rodrigo Leão, que deixou a gente até divulgar a redação dele numa boa. Tá super feliz. Uma nota, gente, irretocável. Valia 20 pontos. Ele fica com os 20 pontos, ou seja, o aluno que tirou total na prova discursiva da PRF é nosso aluno. E vários alunos nossos com notas excelentes, né? Até abri o meu e-mail pessoal mesmo para vocês notarem, ó. Acima de 19 aqui os alunos, tá bom? 19,79, que é o caso do Túlio, não é? Aqui dá para ver pelo nome dele, pelo e-mail e tudo. Enfim, e por aí vai, tem mais gerações abertas. Aqui é FCC, mas vocês vão ver a última prova que a FCC fez, os alunos aqui, ó, 100 pontos em 100. 100 pontos em 100. Aqui foi uma dos alunos que tirou 100 em 100 na FCC. Mas enfim, estou mostrando para vocês, porque é aquilo que eu falei para vocês. Tudo que tiver aqui no curso, falei, eu gosto de mostrar. Porque é muito fácil a gente falar, olha, né, a prova é fácil, a prova não sei o quê, os nossos alunos estão sempre em primeiro lugar. Não, a gente vem aqui e mostra que é para você entender, porque eu quero que você se comprometa, preste atenção. Por que eu estou mostrando isso? Eu quero que você se comprometa a assistir todos os vídeos, todos os comentários que eu fizer. O material, gente, eu fiz com todo carinho para você não ter nem que fazer muitas anotações, mas na hora que eu falar, olha, tome nota disso, grife isto, eu vou pedir para você grifar, porque é muito importante, tá? E lá, depois que você fizer a redação, você tem a correção da redação, tá certo? Com os nossos corretores. Nas aulas de correções comentadas, acabou de assistir a aula 1, o pessoal já começou a fazer redação número 1, o que eu te falo? Vá lá pro finalzinho, tem uma aula de redações comentadas. Eu pego 2, 3 redações, não escolho por aluno, eu escolho por estratégia de melhoria, porque eu quero aqueles 20 pontos ali que vocês viram o Rodrigo, os 100 pontos que vocês viram a Kênia tirar ali na redação dela que eu mostrei. Então, aqui no curso eu nem trabalho com a sua aprovação, eu já trabalho exatamente com o resultado que eu quero, tá certo? E o resultado que eu quero é sempre a melhor redação, porque o nosso curso é exclusivo de discursivas, né? O Turma não trabalha outro assunto a não ser discursivas. O que a gente coloca mais, a gente coloca como brinde, né? Para você ali, porque a gente sabe que se te empurrar na prova objetiva, você vai para discursiva, tranquilo? Bom, você vai pensar assim, Júnior, você falou que o SESP tem temas fáceis. Poxa, gente, vou mostrar que tem. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu material aqui, algum tema simples. Aqui, vamos lá. TRE da Bahia, se eu não sou enganado, o TRT da Bahia. Foi esse tema aqui, tá? Pro médio, certo? Cargo de nível médio. E aqui já está o espelho, tá certo? Na verdade, mas ele já traz um tema para você. Vantagens e desvantagens de estar conectado à internet. Cara, não precisa de grandes elaborações. Eu vou te mostrar que o aluno, olha só, veja o que o aluno fala, não é? Ele veio, olha, dentre os pontos positivos, destaque a facilidade de obter informações. Escreve com leveza. Nesse sentido, pesquisas acadêmicas, por exemplo, podem ser realizadas sem necessidade de recorrer a bibliotecas. Além disso, a internet também facilita a locomoção do usuário por meio de aplicativos que acompanham o trânsito, que possibilitam chamar táxis. Isso aqui que está nessa redação desse aluno, que tirou esta nota aqui, veja que ele vai fechando toda a nota. Isso aqui é uma coisa muito elaborada que vai te exigir tanto assim num concurso? Parou para pensar? Vou mostrar mais, se você não estiver convencido ainda, né, ou não estiver convencida, vou mostrar mais aqui, quer ver? Eu vou pegar esse ali da Polícia Federal, né? Vou pegar um tema aqui da PRF, que foi o último tema, tá certo? O tema daquele menino que tirou o total. Tem até a redação dele aqui para eu ler com vocês, ó. Combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Gente, combate às infrações de trânsito. Numa prova para PRF, para e pensa, né? Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Ações da sociedade que auxiliam no combate às infrações de trânsito. Atitudes individuais nossas que a gente pode tomar para diminuir as infrações de trânsito. Você precisa estar estudando código de trânsito para você acertar esse assunto? A pergunta que eu te faço. Não. PRF, você já sabe muito bem o que ela faz nas rodovias federais. Ela fiscaliza, né? Ela fiscaliza, ela aplica multas. Ações da sociedade. Olha só o que esse menino que tirou total escreveu, olha só. Quer ver?
Devido à problemática violência presenciada no trânsito brasileiro, nota-se que a sociedade pode auxiliar no combate às infrações. Esse combate deve ir além do poder público, pois a segurança no trânsito é dever de todos. Assim, observa-se que a educação implementada pela sociedade é um importante instrumento de enfrentamento à violência viária, não é? Além disso, ações de denúncias de motoristas conduzindo de forma irregular. Veja que o aluno vai falando de assuntos, falar que a sociedade, né, ela defende uma melhor educação no trânsito, que a sociedade ajuda a denunciar motoristas que fazem direção irregular, não é? Gente, isso daí, sinceramente falando, não exige muito de vocês, não. Aí você me diz assim, nossa, Júlia, você tá me convencendo que realmente o tema é fácil. E é fácil mesmo, não tô mentindo pra você, não. E em 2019 eu peguei aquele tema da PRF porque foi o último que a banca aplicou. Mas, Júnior, a prova da PRF, é o que eu sei, ela foi super concorrida, super concorrida. Você quer me dizer, então, que qualquer de nós aqui, candidatos, teremos condições de fazer uma redação para o CESP? Sim, tem. Mas por que somente alguns passam, professora? Gente, aí que está. O CESP é exigente com estrutura, então é para isso que você vem estudar e você precisa ter a redação comentada, estudada, não é? Com professores que entendem esse dinamismo, tá certo, da banca, que conseguem transformar um assunto muito simples numa execução muito bem organizada, e é isso que você vai fazer aqui com a gente, tá? Por isso que eu quero que você preste atenção a detalhes, porque são detalhes que derrubam. Uma palavra no plural, que a banca pediu de um jeito no plural, você colocou no singular, entendeu? A gente vai te chamando a atenção para pegadinhas que existem aí na proposição temática desta banca, tá? E aí, gente, vai ficar fácil. E a gente coloca o português para ajudar vocês, então, porque a gente precisa empurrar você para correção, para classificação, para ter sua redação corrigida, não é? A coisa vai facilitando, a coisa vai se fechando. E aí aquilo que você não imaginava, a possibilidade de você se tornar um servidor no TJ, começa a se tornar uma coisa mais real, tá certo? Mais real, tá bom? Então eu te convido a assistir a todas as aulas, com calma, fazer as redações. Fez a redação 1, não fique afoito para fazer a redação número 2, não, tá? Espere. Na hora que eu comentar, fez a redação número 1, você vai ver eu colocando vídeos lá, comentando lá na aula de redações comentadas. Vá lá para a aula de redações comentadas, né? Estude as redações que eu escolhi para vocês e que fiz comentários, que quero que, né, deixem aí o texto de vocês brilhante, tá certo? Só para vocês terem noção, não é? Por exemplo, outra questão que eu queria falar, outra dica que eu não posso me esquecer dela de jeito nenhum. Só para vocês terem noção, no concurso da Polícia Federal, né, o concurso da Polícia Federal veio com pouquinhas vagas, classificou muita gente, o governo federal resolveu nomear 1.000 pessoas de uma vez no concurso da Polícia Federal, né? Saiu aí a possibilidade de nomeação esses dias. Então, a gente estava contando, olha, nós passaram praticamente quase todos os nossos alunos. Quando, então, resolvemos chamar todo mundo, foram embora todos os nossos alunos para o concurso da Polícia Federal. E assim, a gente espera que aconteça no TJPR. Gente, só mais uma dica, ainda sobre a propositura de temas. Dica final. Sempre fique atento às atribuições ou competências, tá certo? Da sua área ou do seu órgão público, da sua instituição pública. As atribuições, por exemplo, da justiça. Porque o CESP pode cobrar um assunto, por exemplo, envolvendo novas tecnologias, e antes de ingressar nessa cobrança das novas tecnologias, por exemplo, a melhoria, certo, dos trabalhos do judiciário, ele pode cobrar atribuição geral, papel judiciário. O CESP tem cobrado isso em quase todos os seus concursos. Por isso que os meus alunos emplacam, porque no Ministério Público foi assim, eu avisei que seria assim. Na Polícia Federal, o concurso de agente foi assim, e assim aconteceu. Não é? No TCE de Minas foi assim, meus alunos foram para a prova já cientes dessa cobrança, tá certo? Na prova da Polícia Rodoviária Federal, cobrou ali o papel da PRF na fiscalização de rodovias. Os meus alunos sabiam até mais do que o examinador, porque quando a gente olhava o padrão de resposta do examinador, ele estava aquém da produção dos alunos aqui, porque os alunos aqui se basearam no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é? Eles haviam estudado, chegaram preparadíssimos, enquanto o padrão de resposta trouxe abrangências assim, mais generalizadas sobre essa atribuição. Né? Então, gente, é por isso que a gente emplaca com os 20 pontos, com a totalidade dos pontos.
tá bom? E assim a gente vai seguir. Eu espero que você siga com muita confiança para você conseguir aí a sua aprovação, tá? Beijo grande para você e vamos seguindo aqui no curso, agora dentro do Turma, não é? Para que a gente possa bater item a item aqui do nosso material, que você possa já me entregar uma redação número 1, quem sabe com uma nota, tipo assim, 80%, já muito boa, de modo que eu só precise mexer um item ou outro. É a minha expectativa, tá bom? Beijo grande para você e te aguardo pra gente continuar estudando.